Voltando aqui só pra gente fechar. Voltando. Ana Lúcia, Marcelo. Meu cachorro tá aqui pedindo pra eu dar atenção a ele. Rodrigo, cadê Rodrigo? Rodrigo, como é que eu te chamo de novo, Rodrigo? Jesus, espera aí. Cadê Rodrigo? Pronto. Voltei, ótimo. Voltamos. Sim, vamos tentar falar essa coisa da escoliose, porque ele fala assim, escoliose, a gente sempre vê que a escoliose é um problema mais antiestético do que de dor na criança, no adolescente, principalmente no adolescente, e a gente tem relatos que você sente. E também um pouquinho do que é essa escoliose no adulto. Eu vou só Tá. abrir rapidinho a porta do quarto do escritório para meu Fica cachorro sair tranquilo. rapidinho. Peraí. Tá bom, a gente te espera, fica tranquilo. Enquanto isso, o pessoal vai voltando. Pessoal, nós voltamos aí, eu vou responder algumas perguntas. Então agora, vai escrevendo quais são as suas perguntas. Algumas a gente acabou não conseguindo durante a outra live. Então, por favor, vão fazendo as suas perguntas, tá? Então, assim, eu acho esse tema dor muito importante, tá? Quando eu estava escrevendo o roteiro do nosso curso, do nosso curso não, do nosso simpósio, a dor foi uma questão, a gente fez um comitê científico e um dos médicos virou e falou assim, não põe dor não, escoliose não dói, né? Assim, esse tema não é tão relevante. E foi um tema, assim, absurdamente relevante, porque é uma questão ainda muito curiosa na escoliose em si. Então eu vou ressaltar um pouquinho desse tema, né? Que a escoliose não dói no adolescente. A gente tem esse tópico. Depois disso, só para você ter ideia, a gente pegou o nosso banco de dados, a gente tinha separado 90 pacientes, todos com uma faixa etária exatamente iguais aqui, que a gente fez a avaliação nesses últimos tempos, e a gente encontrou quase 25% de dor de queixa álgica. Então, assim, 25% numa faixa etária de curvas moderadas não é tão pouco assim, tá? Só para você ter ideia. Agora a gente vai nos debruçar um pouco, nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre esses dados para a gente tentar ver algumas correlações com relação a ele, tá? Mas a dor, então assim, é dito sim que a escoliose não dói, porém, claro que a dor, né, essa sensação dolorosa, ela é muito individual, né? É uma sensação desagradável, mas ela é individual. Se a gente pegar lá nas percepções. A gente está tentando entender um pouco mais. Muitas vezes, o que eu vejo na prática clínica, e vejo em alguns estudos, por exemplo, o estudo com 1.000 pessoas com escoliose mostrou que esses pacientes eles fazem muito menos atividade física comparado a quem não fez, a quem não tem escoliose na vida adulta, eles têm mais queixas de dor. Então, a gente precisa um pouco entender e além disso que a gente está entrando. Outra questão que eu acho que é importante é com relação a isso, o diagnóstico, né? Todas as vezes que a gente recebe um diagnóstico na coluna, isso ainda a gente está estudando um pouco mais sobre isso, mas existem informações muito ruins, né? Foi bastante discutido isso. As pessoas têm uma associação de que na coluna é algo muito perigoso. E aí você faz menos exercício, você tem mais medo de se movimentar, você evita fazer atividades mais vigorosas. Então, será que tudo isso também não tem influência em esses pacientes terem mais dor? Né? Então, isso sim podem ser questões a serem estudadas ainda com relação à dor e o adolescente com escoliose. A dor ainda é algo, como ela é multifatorial, a gente ainda precisa entender um pouco mais sobre ela. Tá? Tem algumas perguntas aqui, Agora, tipo assim. eu pedi, quando você foi abrir a porta, eu falei para o pessoal escrever, uma galera aqui falando. Pessoal, o Paulo perguntou se o simpósio está disponível. Não, o simpósio a gente vendeu ele por depois que ele foi 100% gratuito, depois a gente vendeu ele por uma semana, por R$19,90, esse acesso, e doamos esse valor integralmente
para as Que legal. instituições de caridade, vendemos arrecadamos mais uns R$ 400. Foi bem legal, assim, para a instituição. Então quase batemos uns R$ 9.000 da instituição. Você quer que eu Essa é tua valendo meta. que você está sem óculos ou não? Hein? Eu Você estou quer vendo que eu aqui valendo? uma pergunta que era sobre como incluir esse rastreamento em uma política como se fosse alguma coisa de compulsória, política de saúde pública. É fundamental, existem alguns estudos, tem um estudo numa revista nacional que ele mostrou o tempo de fila de espera do SUS no Brasil, de cirurgia de escoliose, e pode chegar a 5 anos de fila de espera, tá? Por uma cirurgia de escoliose. E a conclusão do estudo é exatamente essa. Precisamos de estratégias de políticas públicas para, uma vez que a escoliose ela é progressiva e ela vai gerar diversos custos sociais e físicos para essas pessoas. Então, assim, primeiro a gente precisa de política, tá? Nós estamos no CREFIT e é importante a gente falar disso, tá? A gente precisa de política. Aqui em Campinas, há 3 anos, nós conseguimos que sancionasse uma lei que existe uma semana de conscientização da escoliose aqui no município de Campinas. Então, isso já é uma lei municipal, tá? Que legal, legal. Não sei se é a única cidade, ou se ela é pioneira, ou se ela não é, eu não tenho esse dado para falar, mas eu sei que a gente que conseguiu por um amigo que é assessor lá desse vereador, e ele conseguiu passar essa lei. Temos que fazer isso aqui na Bahia também, né? Isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, a gente primeiro informar a população que isso é importante. Segundo, colocar isso depois, isso vai ter que ser de uma forma... mostrando qual é o custo final do tratamento mesmo, Sim. quanto isso geraria de economia, de danos pessoais, né, físicos para aquelas crianças e adolescentes. E eu acho que falando, primeiro, para a gente falar de política, a gente vai ter que falar em dinheiro e na população, saúde. Então, unir essas duas coisas, eu acho que era a melhor maneira da gente tentar convencer isso. Para nós, fisioterapeutas que não somos políticos, é muito difícil. A gente não tem ainda representatividade nas câmaras, no Congresso. Então, a gente vai precisar desse apoio aí. Quem sabe um dia a gente vai ter. Mas eu acho que esse seria o principal caminho. Gustavo ajuda a gente aí para abrir as portas. Tomara. Deixa eu falar uma coisa, Rodrigo. Tem duas coisas também que colocaram aqui. Uma foi para você falar um pouquinho mais, não vamos também tomar muito seu tempo, que você tá, coitada. Eu ligo para Rodrigo, tô saindo de uma live. Isso. Eu sei que é muitas. Eu, inclusive, quase recuo antes de te convidar. Pô, não vou fazer, tá cheio de live, tanta brincadeira. Prazer. Não tem como a gente não falar desse tema, né? E cada vez eu acho que quem assistiu você com o Paulo, quem assistiu você falando com a Arivan e agora aqui comigo, pode ter certeza que informações novas vão chegando. Né? Isso eu acho bacana, porque cada um conduz de um jeito, com certeza. É verdade. Mas assim, tem duas coisas aqui que eu queria falar com você. Pediram para você falar um pouquinho com relação a, especificamente, os exercícios. Com que frequência por dia? Ele precisaria despender de quanto tempo e o que poderia fazer? E você também vê os resultados com relação logo às duas. O colete 3D e o colete de Boston. Tá. Então, com relação aos exercícios, esses estudos que têm evidência científica, eles orientam exercícios diários, tá? Então, o paciente, ele vai para casa com uma série de exercícios e ele tem que fazer esses exercícios todos os dias em casa, além do dia que ele faz com você no consultório. Daí ele não precisa fazer, obviamente. Aproximadamente 30 minutos, tá? Só que são todos os dias, porque a gente precisa, de fato, automatizar. Tá? E aí, ela falou, De Carvalho, ela perguntou, né? Me dá exemplos de exercícios. Eu acho que assim, a ideia principal são correções tridimensionais, mas o que eu sigo mais são exercícios cada vez mais funcionais. A gente faz exercícios específicos, às vezes para rotação, às vezes para melhorar a cifose, às vezes para melhorar o abdômen, às vezes para melhorar a força dos eretores, mas muitas vezes a gente faz exercícios gerais, funcionais. Sentar e levantar de uma cadeira, apoio unipodal, equilíbrio, então marcha. Nós vamos fazer exercícios que reproduzem o que ele é no dia a dia, para que o cérebro entenda como ele deve se comportar durante o seu dia a dia. Tá? E aí a pergunta do colete, né?
hoje já tem estudos iniciais, ainda não com uma qualidade metodológica muito boa, mas mostrando que os coletes tridimensionais eles têm melhores resultados, menos taxa de cirurgias comparadas ao colete de Boston. Mas mesmo com quantidade pequena de pessoas ainda usando? Foram um estudo com 108 pessoas, esse estudo que eu estou relatando, por exemplo. Tá? Só que o grupo do Boston tinha mais pessoas que no grupo de 3D, então eu tenho algumas ressalvas metodológicas contra o estudo, mas é alguma coisa preliminar aí mostrando que parece ter um pouco mais de efeito. O problema do Boston é que no Brasil, eu já falei isso em outras lives e eu acho que eu repito, é que a profissão ortesista no Brasil ela é uma profissão técnica e muitas vezes falta o conhecimento biomecânico para a construção de uma órtese de Boston que seja bem feita, com correções específicas, e aí a gente acaba nessa, colete não funciona, eu usei e piorei, eu usei o colete e não funcionou. Precisa saber, será que o seu colete ele era bem feito, ele corrigia suas curvas, ele estava de fato funcional para você? Então essa é uma questão importante. Você quer ver uma coisa que me surpreendeu? Teve um congresso, eu fui representando o CREFITO 7 num congresso que teve sul-americano em Foz do Iguaçu, de ortopedia técnica. Teve agora, foi em setembro, outubro do ano passado. E eu me surpreendi com o número de quantidade de palestrantes, fisioterapeutas e ortesistas também. Né? Ou seja, muito fisioterapeuta trabalhando. Inclusive, tinha palestra de um fisioterapeuta que ele... Normalmente é uma coisa que vem de pai para filho, vai passando e... né, sim. Fazendo curso. Então, no Brasil ainda é. Hã? No Brasil ainda é uma profissão muito passada de pai para filho, com certeza. Aqui em Salvador nós temos as grandes ortopedias técnicas, tem assim, pai para filho, para filha, né? Tem uma pergunta bem grande aí, na verdade. Na verdade, assim, palmilha só se usa quando há diferença entre tamanho de membros inferiores. Sim. Assim, eu não vou falar que só, mas muitas... Ou quando aquela alteração ali no membro inferior, ela está de fato contribuindo para o desnível do quadril, para a escoliose, mas ainda falta muito estudo com relação à palmilha na escoliose. Se tratar a escoliose sem sintomas álgicos, sim, se trata, porque o principal objetivo da escoliose é evitar que a curva aumente, tá? A progressão de qualquer tratamento, do cirúrgico, do exercício e do colete. E daí ele perguntou assim, FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva, RPG, osteopatia, energia muscular e alongamentos, se eles são técnicas valiosas no tratamento. Praticamente nenhuma dessas técnicas elas são comprovadas cientificamente para o tratamento da escoliose. Então, como no CREFITO, acho que é importante a gente estar, uma das resoluções do nosso conselho é que o fisioterapeuta ele deve utilizar técnicas comprovadas cientificamente antes, né? Assim, se não tivesse absolutamente nada, como você falou, do paciente neurológico, é uma coisa. Mas eu estou contando para vocês que hoje, separado, bem feito, a gente já tem 18 estudos de randomizar, em 2 grupos, ensaios clínicos, que levaram em consideração o COB, tá? E nenhuma dessas técnicas estão lá. Então, eu acho que a gente tem que pensar que o fisioterapeuta moderno, o fisioterapeuta que está atualizado, ele está utilizando o que há de melhor na evidência científica, porque dessa forma o paciente vai conseguir ter melhores resultados. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Rodrigo, para não tomar tempo, eu achei agradecer a todo mundo que está aqui, que voltou. Você viu que voltou 70 de novo? Legal, muito bom mesmo. Agradeço muito a participação das pessoas. Você vê que como é um tema que as pessoas falam, mas assim, legal. Como tem também aluno, tem profissionais, tem colegas, professores assistindo, qual seria o investimento, qual a orientação que você daria para uma pessoa assim, eu estou querendo melhorar minha qualidade de atendimento com os meus pacientes com escoliose, o que eu faço? Que curso, que investimento eu preciso? Tá. Eu acho que eu iria para essas técnicas, né? Eu acho que a pessoa que quer se especializar, primeiro ela tem que ler muito. Olha lá a Marcela, que vai estar na minha live aqui, a gente vai fazer uma live junto. Eu falei, eu contei seu caso, viu, Marcela, aqui, você me desculpa. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ir atrás das evidências científicas. Primeiro é estudar de graça aí,
ou às vezes é pago tudo e tal, mas você consegue pedindo para o autor que seja, é estudar o que tem de evidência científica. E depois é ir atrás desses métodos, tá? Eu sou um pouco suspeito, porque hoje eu ensino, esse foi um propósito que eu me propus, me dediquei a fazer, porque eu quero, de fato, fazer o que eu quero fazer com que os novos fisioterapeutas, eles não cometam os mesmos erros que eu cometi na minha vida, Então, por que eu cometi? Porque eu não tinha informação, porque na época não tinha tantas evidências, porque eu fiz o que todo mundo fazia na época, que era RPG, que era Pilates, mas eu dei um passo para frente, eu mudei, porque eu fui atrás do que tinha de melhor na ciência. Então eu fui estudar, eu tive a dificuldade, como na época não tinha absolutamente nada no Brasil, eu fui para a Itália, depois eu fui para Hong Kong, depois eu fui para Colômbia, depois eu fui para os Estados Unidos, eu fui buscando esses métodos. Eu espero que em breve a gente tenha de fato uma escola brasileira, que a gente seja vista lá fora do jeito que essas escolas elas são. E nós estamos com um grupo forte de pesquisa para fazer isso. Né? Nós estamos trabalhando fortemente para isso. Por isso que a gente precisa de mais profissionais, mais fisioterapeutas que entrem nessa onda. Então, Paulo Lessa é uma delas, né? Aí na Bahia, juntamente com o Lúcio de Santana, que eu espero que a gente, de fato, tenha profissionais que ajudem na pesquisa, que faça de alguma forma... se dediquem para que a gente consiga mudar, que a fisioterapia seja cada vez mais respeitada. Tá? Eu acho que esse é o principal objetivo da fisioterapia. Tá? E a gente pôde, pelo menos eu pude comprovar isso pelas referências que os médicos que participaram do simpósio falavam com relação a todas as palestras dos colegas fisioterapeutas, e isso é muito importante. Pessoal, vamos assim encerrar. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir, Rodrigo, se cuide, a gente precisa muito de você. Muito obrigado, né? Muito obrigado. A gente precisa muito, já, prazer, que você termine seu doutorado, né, publique seu trabalho, que a gente possa estar vendo. Quando você vier a Salvador, claro que eu quero estar te conhecendo pessoalmente, já me coloco também à disposição para poder estar ajudando no que for possível, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. No dia que eu quiser, que eu não quero aprender mais, eu me aposento e vou viajar. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito sua participação. Deu tudo certinho. Muito pelo contrário, a gente ainda conseguiu fazer uma segunda, né? E estamos aí. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar e agradecendo, dando boa noite a todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Isso mesmo. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui pelas perguntas. Quem eu não consegui responder, manda lá no meu direct. Eu tento responder todo mundo. É um prazer poder compartilhar um pouquinho disso que eu tenho estudado grande parte da minha carreira dedicada à escoliose. E eu acho que a gente está mudando a forma que a fisioterapia era vista e que espero que esses novos fisioterapeutas aí nos ajudem e olhem primeiro para a ciência e depois somente com a ciência, que é ela que vai guiar e vai te ajudar a ter melhores resultados. Acho que esse é o ponto. E eu espero que o CREFITO, cada vez mais, todos os CREFITOs, eles abordem dessa maneira, baseando na ciência, porque a fisioterapia só tende a crescer, né? E a última palavra, você arriscou, você se jogou, né? Sabe, deu lá, nem vou perguntar como é que você conseguiu todo esse financiamento para fazer tudo isso, mas assim, foi. Era para ser, deixei de fazer muita coisa para poder fazer isso, e na vida, e dá certo, tá, gente? Você vai fazendo, eu tenho uma esposa que na época ela aguentou o pau, foi junto, né, a gente batalhou e deu certo, tá? Na vida é assim. Quando a gente tem um propósito, né, a gente... Não, com certeza. Eu lembro, Rodrigo, que assim, quando eu larguei tudo, eu já era uma profissional aqui, já tinha meu consultório, etc. E casei, recém-casada, sem nada, sem emprego, sem consultório, nada eu tinha em Belo Horizonte. Eu só tinha que viajar, acompanhar meu marido de 1 mês de casada. Abri um concurso para a universidade, nunca tinha sido professora na minha vida. Abri um concurso, nesse concurso caiu um tema escoliose, do qual eu peguei uma pessoa, me ajudei, falei, puxei para onde as pessoas não falavam,
e deu certo, entrei, entendeu? Sim. Então as pessoas têm que se arriscar mesmo, e minha família Claro, toda foi claro. muito contra, né? Ah, não faça, é doida de fazer um negócio desse. E já estou aqui com 31 anos de casada, Olha lá. graças a Parabéns. Deus. Beijo pra você, foi muito legal. E você está servindo de inspiração para todos nós, e muito obrigado por isso. Oh, muito obrigada mesmo. E diga assim, se você estivesse lá, você tinha pego minha vaga. Ainda bem que você só Não. nasceu. Você Aquela só tinha vaca era 4 anos. sua. Você só tinha 4 anos na época. Isso Rodrigo, mesmo. Isso beijo, mesmo. um coração Beijo, pra um você. abraço. Fiquem Beijo, bem. tchau. Tchau, Tchau. gente. Boa noite.